preço ou valor? Qual é a estratégia mais eficiente para a geração de lucros? E aí na sua empresa, né, na oferta de produtos e serviços que você tem, você consegue claramente identificar quais são os produtos e serviços mais sensíveis à geração de preço ou mais sensíveis à geração de valor? Pois bem, quer saber estas e outras respostas? Afinal, é isso que determina quanto de lucros você consegue gerar? Então vem comigo que é sobre isso a aula de hoje. Não tem jeito. Tudo que você faz na sua empresa com relação a estratégias e precificação precisa ter um olhar na geração de lucros. Não tem como ser diferente. A tua empresa depende disso, que vai fazer com que ela prospere, cresça, expanda e consiga aí avançar futuro adentro. É geração de lucros. Então, de outra forma, a sua empresa não vai prosperar. Então, compreender, né, como preço e valor influenciam nas estratégias de precificação e, por consequência, conseguem gerar melhores lucros é fundamental. E aí a primeira coisa é você conseguir entender, né, primeiro, o que diferencia preço de valor. Depois, quais são os produtos, serviços que você tem aí na sua oferta que são mais sensíveis a preço e que são mais sensíveis a valor. E por fim, você precisa compreender como aplicar aí na sua empresa e conseguir, né, estrategicamente lidar com produtos e serviços que você tem mais sensíveis a preço e com produtos sensíveis que você tem na sua oferta mais sensíveis a valor. Então, é isso que a gente vai trabalhar agora. Então, como todo bom professor, eu preciso de um quadro branco. Não tem jeito. Assim eu consigo visualmente também mostrar para você e tenho certeza que você vai conseguir aprender muito mais. Então, vamos lá, vamos trocar de tela. Muito bem, você que já me acompanha, né, há algum tempo, se você ainda não sabe, eu sou o Ângelo, sou empreendedor, estou há mais de 30 anos nesse mundo chamado empreendedorismo, mas além de empreendedor, sou pesquisador e doutorando em economia e negócios pela Universidade de Extremadura, Espanha, e o que eu trago aqui é tanto fruto das minhas pesquisas, como resultado aí dos meus mais de 30 anos de experiência e também, logicamente, tudo que eu aplico nos meus clientes de consultoria e mentoria. Então você pode ficar muito tranquilo que os conhecimentos que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais, eles realmente têm muita profundidade. Se você aplicar aí no seu negócio, eu tenho certeza que você conseguirá ainda mais melhores resultados. E não esquece, me segue aqui nas redes sociais, já dá um like aí nesse vídeo, é muito importante, né? Isso faz com que o YouTube leve ele para mais pessoas assim como você e nos ajuda cada vez mais a entregar mais e melhores conteúdos. E não deixa de clicar no sininho para que você seja avisado todas as semanas das aulas novas. É muito importante para você e muito importante para a gente também, porque como eu te falei, né, a gente produz esse material todo para que ele chegue a pessoas cada vez mais importantes e interessadas em tornarem-se melhor como você. Bacana? Então, vamos lá. Você que já me acompanha sabe que em toda aula a gente tem um mascote. É muito importante, ele ajuda a criar aí uma referência com a aula. E o mascote de hoje é essa balança. Essa balança também já vai ajudar a gente a compreender a diferença entre preço e valor. Então, deixa eu pegar o meu mouse aqui para a gente conseguir. Então, o que a gente tem aqui? Os dois lados de uma balança. Num lado eu tenho valor e no outro lado eu tenho preço. E aqui começa a nossa conceituação de preço e valor. Então, olha só, eu até grifei algumas coisas importantes. Então, preço versus valor, né? Na medida que a percepção de valor cresce, então, esse lado da balança, ele está representando uma experiência, né? Então, na medida que essa percepção de valor, que muitas vezes está associado à experiência de consumo do produto ou serviço cresce, ele tem maior peso. E, por consequência, ele deixa mais leve o lado da balança, que está associado ao preço. Ou seja, a percepção de preço é mais leve, é menor do que a percepção do uso, né, da experiência.
o oposto também. Na medida que a percepção de preço diminui, né? O preço tem mais peso. Desculpa, na medida que a percepção de valor, diminui, ou seja, o valor sobe, ele é mais leve, por consequência, o preço é mais pesado e desce. Então, quando a gente tem a percepção de valor menor, mais alta, e o preço mais pesado, é quando o cliente compreende que aquele produto é mais caro do que ele vale. E quando a percepção de preço é como está aqui, né, a experiência teve mais peso do que o preço, é quando a gente fica feliz por ter consumido o produto e serviço porque entende que pagou menos necessariamente do que o que ele entregou, do que ele valia. E esse é o melhor mundo para a venda dos nossos produtos e serviços, fazer com que o cliente compreenda muito mais valor do que preço. Então, esse é o conceito básico, né? Mas que ele é absurdamente verdadeiro e simples. A diferença de preço e valor. Bacana? Então vamos lá. Bom, e onde é que a percepção de preço é maior? E agora, até vou tirar dessa tela aqui. É muito importante, muito mesmo agora, tá? Que você associe essas classificações que eu vou trazer para você agora de percepção de preço, ou seja, quais são as qualidades, né? Quais são as características de produtos e serviços onde a percepção de preço é maior. É importante que você associe agora isso com o teu portfólio, com a tua oferta de produto e serviço, porque já vai te ajudar a compreender onde, né, e o que você tem aí no seu negócio é mais sensível a preço do que a valor, tá? Então vem lá, fica comigo. Vamos lá. Bastante atenção agora. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Primeira coisa, produtos e serviços comparáveis. Eu até grifei aqui, ó. A aula 032 tá nesse canal, tá? Essa aula eu trabalho só sobre produtos comparáveis e produtos não comparáveis. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar um cardzinho aqui em cima também. Depois dessa aula, não deixa de assistir a aula 032, é muito importante para você compreender qual é a diferença de produtos comparáveis e não comparáveis e aí no seu negócio entender quais são os produtos que você tem que são comparáveis ou não comparáveis. Então eu vou trazer um exemplo muito simples, né, de um produto comparável. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma loja de material esportivo e você tem um tênis de corrida Nike Air Zoom. Beleza, esse é um produto comparável. Por que ele é um produto comparável? Olha que simples você compreender. Imagina, o cliente vai lá na sua loja de material esportivo, ele pede para ver esse tênis, você mostra esse tênis para ele, ele pede o número dele, ele prova esse tênis, ele caminha dentro da loja com esse tênis para entender como é que esse tênis abraça os pés dele, né? E ele pergunta para você, legal, gostei do tênis, bacana, é isso mesmo, por favor, anota para mim o valor à vista, o valor a prazo, quais são as condições, né? E eu vou dar uma pensada. E o cliente sai. E quando ele sai, sabe o que ele faz? Ele vai pegar o smartphone dele e vai pesquisar em todos os lugares onde esse tênis tem disponível para ver qual é a melhor oferta de preço e a melhor oferta de prazo associado também à entrega. Isso é um produto comparável. Por quê? Porque esse produto pode ser facilmente encontrado em qualquer lugar. Então, quando um produto consegue ser facilmente identificado e encontrado em qualquer lugar ou facilmente, ele é o que nós chamamos de produtos comparáveis e muito sensível a preço. Por quê? Porque é muito difícil, você tem que ter uma prestação de serviço muito excelente para que o cliente esteja disposto a pagar mais caro do que ele pagaria em um outro canal de venda por um produto que é exatamente igual. Então, esse é um produto comparável. Então, vai pensando aí, você tem alguma coisa no seu negócio que está dentro dessa categoria? Outro, produtos sem serviço agregado. Então, o que é um produto sem serviço agregado? Eu trouxe como exemplo bebida no supermercado. Vamos supor que você vai fazer uma festa aí na sua casa e você vai ao supermercado comprar bebida. Você não vai pagar no supermercado o valor que você pagaria pela bebida num restaurante. Por quê? Porque no supermercado não tem serviço agregado. Não tem o serviço do garçom, não tem o serviço dos copos, não tem o serviço da mesa, não tem o serviço do ambiente. É só bebida por si só. Então, no supermercado, salvo, logicamente, alguma loja de conveniência muito específica, num horário muito diferenciado, numa região mais distante, mas no mundo geral do supermercado, a bebida não consegue sofrer aí
um valor agregado. Por quê? Porque ela está ali disponível para todo mundo da mesma forma, você mesmo pega, você mesmo leva, e se o supermercado cobrar mais caro, você vai no outro supermercado e compra. Por quê? Porque ela, naquele ambiente, não tem diferenciação. É um produto comparável, certo? Produtos facilmente acessíveis, por exemplo, gasolina. Por melhor que seja o meu posto de combustível, por mais bonito que ele seja, por mais bem localizado que ele seja, gasolina é gasolina. Eu não consigo dizer que a minha gasolina é melhor do que a gasolina do outro. Não tem jeito. Por quê? Porque gasolina é gasolina. Não tem diferenciação. Então eu não consigo agregar valor nesse produto. Primeiro, porque ele é muito facilmente encontrável, não há escassez. E a escassez é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho de como a escassez consegue contribuir para a geração de valor. Então espera aí, fica aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas a gasolina não tem escassez. Se esse posto te cobrar mais caro, você anda mais um pouquinho e tem outro posto vendendo o mesmo combustível para você. Então, esse é um produto que ele é muito sensível a preço. A variação de preço faz você mudar o lugar do consumo, certo? Outro, excesso de oferta, ou seja, o oposto de escassez. Quando eu tenho muita oferta de um produto, lei do mercado. Quando a oferta é maior que a demanda, ou seja, tem mais gente ofertando do que gente querendo comprar, naturalmente o preço cai. Eu trouxe aqui como exemplo carne de frango. Não há nenhum lugar no Brasil que falte carne de frango. É um produto facilmente acessível, né? É um produto de baixo preço comparado com outras carnes. Por quê? Porque ele tem verdadeiramente mais produção até do que consumo. E se houver um aumento do preço, naturalmente o consumo migra para outras carnes. Então ela acaba não conseguindo agregar valor em função do produto. Logicamente, e aí a gente vai encontrar, e aí aqui já vale a pena a gente ir pensando, e mais à frente a gente vai falar sobre isso, como eu posso pegar, por exemplo, a carne de frango, que a princípio não seria um produto que sofreria uma valorização por conta do aumento aí da percepção de valor, eu consigo transformar isso em valor, né? Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, então fica aí. E por fim, uma outra situação onde o preço, né, onde a percepção de preço é maior, é quando marcas ou produtos que não eram populares, ou seja, que geravam alguma escassez no mercado, tornaram-se popular. Né? Isso acontece eventualmente porque a empresa cresceu demais, aquele consumo diminuiu e a empresa passou do nível de produção relacionado ao consumo e ela precisa então tornar-se mais popular. E quando ela faz isso, ela dá fim à escassez e aumenta a oferta de produto e, por consequência, aumenta aí a percepção de preço. Ou seja, talvez se a escassez era o que gerava valor, como deixou de ter escassez, o valor que era percebido deixou de ser percebido. Bacana? Bom, voltamos aqui um pouquinho. Então, o que eu preciso agora de você? Isso é muito importante. Antes de você seguir a aula, é muito importante que você tenha conseguido compreender, né, quais são as características que influenciam na percepção de preço e, mais do que isso, quais são os produtos e serviços aí no teu portfólio, na tua oferta, que estão sujeitos a essas características. Isso é muito importante. Eu preciso que você relacione eles. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar como a gente consegue eventualmente transformar esses produtos, né, mexer com a qualidade deles e conseguir levar eles para uma outra categoria de produto. Então é bem importante. Então, uma vez que você fez isso, aí segue para nossa aula que é bem legal que a gente vai ver agora. Então vamos lá, vou trocar de quadro novamente. Pois bem, então agora a gente vai compreender, né, o grande suprassumo do valor, que é quais são os benefícios que a percepção de valor nos gera como empreendedores. Então, o primeiro deles, diferenciação. Quando eu me diferencio no mercado, né, eu gero, né, e eu estou exposto a uma menor competição de preço. Por quê? Porque eu tenho, eventualmente, algo que só eu tenho. Eu entrego algo que só eu entrego. E a diferenciação, verdadeiramente, como ferramenta de geração de valor, é fundamental. É essencial, ainda que seja um mercado de iguais. Quer ver? Vou te dar um exemplo simples. Vamos supor que você tem uma doceria, né? E você fez um curso no exterior, né? Descobriu umas fórmulas muito legais e você começou a ficar muito conhecido porque os seus bolos, os seus salgados são
muito diferentes de tudo que tem no mercado. Diferenciação. As pessoas vão encontrar esse produto igual ao seu em outros lugares? Não. Mas veja que bolo por bolo é quase um produto comparável, né? Pô, bolo de morango é bolo de morango, bolo de chocolate é bolo de chocolate. Porém, o seu bolo de morango, o seu bolo de chocolate tem um quê que você não conta pra ninguém e que as pessoas percebem. Essa diferenciação vale dinheiro. Essa diferenciação gera valor e as pessoas pagam mais por isso. Por quê? Porque não é simplesmente um bolo de morango ou um bolo de chocolate, tá bom? Fidelização de clientes. A percepção de valor fideliza. Tomando novamente o exemplo do bolo de chocolate e o bolo de morango, aqueles clientes que compraram uma vez por você e ficaram simplesmente encantados, eles não só retornarão a comprar, como irão compartilhar com os seus colegas as suas experiências que tiveram com os seus bolos. Então, além de você gerar recompra, né, retorno dos seus clientes novamente, eles ainda trarão consigo os seus colegas. Ou seja, essa é a melhor propaganda que existe, porque primeiro, ela é absurdamente verdadeira e segundo, ela não te custou praticamente nada. Então, fidelização de clientes é um outro grande benefício da percepção de valor. Margem de lucros. Inevitavelmente, quando eu me diferencio, quando eu fidelizo, eu saí da briga de preço, eu consegui ter melhores preços com uma maior percepção de valor, por consequência, eu melhorei a minha margem de contribuição. Margem de contribuição, lembra desse conceito? Tem uma aula muito bacana sobre margem de contribuição no canal. Vou deixar o link aqui embaixo também, vale muito a pena assistir essa aula, tá? Ela é fundamental. Margem de contribuição é o indicador mais importante, você precisa olhar para ele o tempo todo. Então, quando eu saí da briga de preço, eu melhorei as minhas margens de contribuições e, por consequência, eu melhorei a minha lucratividade. Bacana? Um belo exemplo, e eu gosto desse exemplo porque ele exemplifica muito bem, é a Apple, né? A Apple não fala de preço. A Apple fala de inovação, fala de design, fala de funcionalidades, né? Tá aí a propaganda do iPhone 15, high quality, great design, faster, é o que eles trazem, ou seja, alta qualidade, design perfeito, maior velocidade, mas eles não tocam no assunto preço. Eu estava em Miami na semana de lançamento do iPhone 15 e é impressionante, você vai na loja, não há nenhum cartaz, nenhuma propaganda de preço, de condição de pagamento, nada disso. Sim, o preço está lá, mas ele vai estar lá pequenininho no iPhone ou no iPad ou nos iMacs que estão nos displays, mas é o único lugar que existe o fator preço. E as pessoas não estão muito preocupadas quando vão lá com o preço, estão preocupadas verdadeiramente com o que elas estão adquirindo. E todo mundo que tem Apple não tem um iPhone, tem uma experiência, tem um outro produto. Esse é o discurso de toda pessoa que tem Apple. Então, saíram de um produto comum, smartphone, certo? Há muita oferta, e por um produto único. Por quê? Porque eles entenderam um nicho de mercado, e a gente já vai falar sobre isso, é bem importante, onde eles praticamente conseguem trabalhar sozinhos. Legal? Volta pra cá. Muito bom. Então, olha só, a gente viu agora duas coisas muito importantes, né? E é importante que antes que você vá para outra parte dessa aula, você tenha essa compreensão. Então, primeiro, quais são as características que fazem com que um produto seja mais sensível a preço, ou seja, permita menos valor, seja mais, os clientes mais facilmente compram em outro lugar se houver um aumento de preço. Bacana? Segundo, a gente viu, e acho que te deixou com um brilho nos olhos, quais são as grandes vantagens de conseguir encontrar o valor nos seus produtos e serviços e vender esse valor ao invés de preço. Então você viu que realmente você melhora muito as margens, isso aí te deixa numa vida mais confortável. E agora a gente vai então para o suprassumo da aula. Como você vai colocar tudo isso em prática? Como você vai transformar, né, tudo que a gente falou até agora em um plano de ação aí com a sua linha de produtos e serviços. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Muito bem. Como aplicar o negócio? Primeiro, a consciência é a mãe de todas as transformações. Falo isso, fiz post, eu adoro essa frase e é verdade. Primeira coisa que você precisa ter é consciência sobre o teu mercado. Você precisa ser um especialista no seu mercado. Você precisa entender dele mais do que ninguém. E você precisa compreender o que os seus clientes valorizam. Afinal de contas, o que é valor para mim talvez não seja para você. Mas o que é valor para os seus clientes? E é isso que você precisa entender
E é nisso que você vai trabalhar, naquilo que os seus clientes valorizam, certo? Segunda coisa importante, segmentação. O que é segmentação? É muito possível que no teu portfólio de clientes, eles valorizem coisas diferentes. Então você vai ter que conseguir compreender quais são os segmentos de clientes, quais são as coisas que cada grupo de cliente valoriza. E você precisa ter ofertas diferentes para cada grupo de clientes, baseado no que é valor para cada um desses clientes. Isso é muito importante, porque isso aumenta em muito, né, a tua oferta de produtos e serviços. Outra coisa, histórias podem gerar valor. Não significa dizer que geram, mas podem gerar valor. E há segmento de clientes que são muito sensíveis às histórias. Tanto a história da marca, como ela nasceu, como ela chegou até aqui, né? A história de clientes, relatos de sucesso, relatos de transformações que a sua marca, o seu produto, o seu serviço gerou na vida de pessoas. Mesma coisa dos produtos, né? Por relato de produtos, do que os seus produtos causam na vida das pessoas em termos de felicidade, em termos de satisfação, em termos de autoestima. O que os seus produtos promovem na vida das pessoas? Quais são as transformações que os seus produtos e serviços fazem na vida dos seus clientes, dos seus consumidores? Então, há grupos, né, há segmento de pessoas que são muito sensíveis a isso. Isso precisa ser explorado. Importante, o valor está intrínseco nos benefícios que o seu produto, o seu serviço gera. Novamente, transformação. E os seus clientes precisam saber quais são as transformações que os seus produtos e serviços geram. Eles não podem adivinhar. Você precisa contar isso para eles. Então, é muito importante que você tenha uma comunicação muito clara dos benefícios. E ainda, né, você precisa também, tanto só dos dos benefícios, como também comunicação de confiança e qualidade. Mas, Ângelo, confiança e qualidade nem é mais uma característica que diferenciação é uma característica fundamental. Sim, é impensável produto ou serviço que não esteja associado à confiança e qualidade. Mas o seu cliente não pode saber disso. Ele pode não saber disso. Você precisa comunicar isso para ele. Então, a obrigação de ser um bom comunicador, né, da sua confiança e da sua qualidade é sua. Então, você precisa comunicar, ainda que isso não seja um diferencial e sim um fator determinante, mas você precisa sim comunicar, mesmo que pareça ser muito básico para você, talvez não seja para os seus clientes. Bacana? Pois bem, acho que você conseguiu compreender, então, e acredito que sim, né? Tanto qual é a diferença de valor e preço, como você caracteriza produtos e serviços que são mais sensíveis a preço, ou seja, eles são menos suscetíveis a aumentos de preço por conta da geração de valor. E também você deve ter compreendido, então, quais são os produtos e serviços mais suscetíveis, mais sensíveis à geração de valor e, por consequência, permitem maiores preços. É fundamental você não só ter essa compreensão, você identificar quais são os seus produtos e serviços que estão na categoria preço ou na categoria valor e, mais do que isso, aplicar aquilo que a gente falou nessa aula. Por quê? Porque você aplicar, você entender, né, quais são os produtos que você tem que podem sim ser em foco de geração de valor e por conta disso gerarem mais preço e por conta disso gerarem melhores lucros é fundamental para a saúde e o futuro dos seus negócios. Bacana? Então, coloque isso em prática que eu tenho certeza que você se tornará um empreendedor ainda melhor. Mais uma vez, me segue aqui nas redes sociais, aproveite todo o conteúdo que eu compartilho lá com você. Ele é conteúdo fruto dos meus mais de 30 anos de experiência, mas também fruto de todas as minhas pesquisas científicas e também tudo aquilo que eu aplico nos meus clientes de consultoria e mentoria. Faça bom uso desse conteúdo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar cada vez mais. E mais uma vez, se esse conteúdo foi importante para você, foi relevante para você, ajuda a gente, dá um like, clica no sininho para você ser avisado e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, porque você também vai estar ajudando elas a se tornarem melhores pessoas e melhores empreendedores e assim a gente consegue aí trilhar um caminho juntos para o sucesso. Bacana? Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, muita paz, saúde e sucesso!